abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 4. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, nós iremos ler até o versículo 20 e depois os versículos 33 e 34. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, não vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. E agora, os irmãos, por favor, vamos ler também os versículos 33 e 34. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus discípulos. Que o Pai Celestial nos conduza na meditação da Escritura Sagrada. Aqui em Marcos capítulo 4, até o versículo 34, o Senhor está nos apresentando, ou melhor, o Evangelho está nos apresentando diversas ocasiões em que o Senhor Jesus ensinou tanto aos discípulos dele quanto às multidões por meio de parábolas. Não foram somente essas as ocasiões. Aqui nós temos 4 parábolas no Evangelho de Marcos capítulo 4, mas Mateus acrescenta outras ocasiões também, e também o Evangelho de Lucas, inclusive ele nos conta algumas que não estão nos demais evangelhos. Mas desde o primeiro capítulo, Marcos está mostrando como em tão pouco tempo
A oposição ao nosso Senhor Jesus Cristo começou e foi se tornando cada vez mais forte, foi se tornando cada vez mais acirrada, de modo tão intenso que isso culminou na sua morte, na cruz. E como de modo misterioso também, em todas as coisas que estavam acontecendo, em meio a toda aquela oposição, Deus seguia adiante com o seu plano de trazer o reino de Deus. Na verdade, Marcos mostra para nós que Deus estava usando todas aquelas circunstâncias que culminariam na morte de Jesus, na nossa salvação. Deus estava, através de tudo, cumprindo as suas antigas e muito grandiosas promessas, no sentido de que, por meio de Jesus, sim, por mais que houvesse oposição, o reino de Deus aconteceria. Jesus, diz o Evangelho de Marcos, em certa ocasião, perdoou um homem, um paralítico, dos seus pecados. E para provar, para demonstrar que ele tinha autoridade para isto, ele também curou o paralítico. Mas a reação dos escribas e fariseus foi: como é que ele pode fazer um negócio desse? Jesus curava algumas pessoas no sábado. E ao invés deles celebrarem a graça de Deus revelada em Jesus, na cura das pessoas enfermas, eles diziam que Jesus estava pecando. Jesus expulsava demônios. Eles diziam: é pelo poder de Beelzebu que ele faz isso. Isto é, cada coisa que Jesus falava, cada coisa que Jesus ensinava, cada coisa que Jesus fazia era motivo para as pessoas falarem contra ele. Até os irmãos de Jesus, o Evangelho nos diz que a princípio não creram no Senhor, achavam que ele estava assim fora de si, que ele estava precisando de tratamento. Agora, qual a razão para tudo isso? Por que as pessoas se opunham tanto a tudo que Jesus falava, fazia, ensinava? Aqui em Marcos capítulo 4, Jesus começa, através de uma série de parábolas, mostrar para nós, ou mostrar para os leitores daquela época inclusive, o que estava acontecendo. Por que alguns criam a princípio, mas depois, com o passar do tempo, largavam mão? Por que alguns desde o princípio não criam? E por que alguns, ao contrário dos primeiros, criam também? Então Jesus, ele fala a respeito disso em 4 parábolas aqui no capítulo 4 de Marcos. A primeira, a parábola do semeador e os 4 tipos de solo. Depois ele traz também uma outra parábola nos versículos 21 a 25, a parábola da candeia. Depois uma terceira parábola, a parábola da semente, e por último a parábola do grão de mostarda. Intercaladas entre elas, Marcos, seguindo o ensinamento de Jesus, ele nos dá algumas explicações a respeito do propósito. Por que Jesus falava por intermédio de parábolas? Tanto para aqueles que criam, quanto para aqueles que não criam. O que nós queremos fazer hoje, então, meus irmãos, é falar a respeito disto. Qual o propósito de Jesus? Por que ele transmitia os seus ensinamentos através de parábolas? E depois, nas próximas meditações, nós voltaremos a cada uma delas. Do solo, da semente, voltaremos à parábola da candeia e também do grão de mostarda. Meu intento hoje, então, é considerar com os irmãos, primeiro, o que é parábola? Quando nós olhamos para este tipo de linguagem na Bíblia. Segundo lugar, qual ou quais os propósitos de Jesus ao usar delas na sua maneira de falar? E em terceiro lugar, qual deve ser a nossa resposta às parábolas de Jesus? Primeira coisa, o que são parábolas? Quando nós estudamos hermenêutica, e isso vale para qualquer tipo de texto, e não somente os textos sagrados, nós vemos que parábola é uma das várias formas de linguagem figurada que podem ser usadas para transmitir algum conceito que esteja assim, um pouco a mais do nosso entendimento, da nossa vida cotidiana, usando coisas da vida cotidiana. Por exemplo, então, nós olhamos em qualquer tipo de livro e nós vemos que, às vezes, os seus escritores usam de metáforas.
O que é metáfora? É uma linguagem figurada em que você usa uma palavra para falar de algum fato, de alguma verdade que você quer transmitir, mas que não é ao pé da letra, aquilo que você está falando, né? Então, por exemplo, quando Jesus diz assim, eu sou o bom pastor, ele não está falando de pastor num sentido literal, aquele que cuida de ovelhas no sentido literal, mas está dizendo com isso que ele é aquele que cuida das nossas almas. Então isso é uma metáfora. Também nós vemos na Bíblia Sagrada, ou qualquer outro tipo de texto, coisas que podem ser assim alegorias. O que é alegoria? É quando você junta várias metáforas para mostrar um conjunto de coisas e dar a ideia de algo que está acontecendo também, algum preceito, alguma circunstância. Então, por exemplo, quando Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, meu pai é o agricultor, isso a gente chama de alegoria, porque assim, ele foi juntando uma metáfora com outra. E também a Bíblia, ou qualquer tipo de literatura que tenha isso, também chama de usa uma outra figura de linguagem chamada parábola. O que é parábola? É quando você conta uma história ou fala de algum fato que aponta para algo que está além daquilo que é a vida cotidiana comum. Isto é, tem uma lição de moral, ou tem uma lição espiritual, tem um conceito abstrato que você quer transmitir através daquela história. Então, por exemplo, quando Jesus conta várias histórias aqui, eu estou dizendo tudo isso assim apenas para mostrar ou para dizer para os irmãos que é isso que a gente usa, esse tipo de descrição que nós usamos quando estamos estudando algum texto. Agora, a Bíblia, ela usa essas três palavras, todos esses tipos de linguagem, de figura de linguagem, a Bíblia chama de parábola. Quando a Bíblia fala de algum enigma, quando a Bíblia fala de algum ditado, quando a Bíblia fala de algum provérbio, quando a Bíblia usa alguma metáfora, todas essas palavras são usadas na Bíblia com esse título geral de metáfora ou de parábola. Assim, portanto, não estranhe se você olhar para um pequeno texto bíblico e ali tem uma alegoria ou tem uma metáfora e a Bíblia estiver chamando de parábola. O que interessa é nós sabermos que ali ele está querendo transmitir para nós certos fatos da vida espiritual. Como as realidades do reino de Deus, elas estão além dos fatos apenas humanos, Jesus frequentemente usa figuras de linguagem. Bem, para que nós entendamos melhor, vamos voltar novamente ao capítulo 4, versículos 1 e 2, e começar a ver o que então Marcos está dizendo para nós a respeito dessas parábolas. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Essas duas palavras eu quero destacar aqui, em nosso idioma, né? Que aparece lá no texto grego, que são a mesma palavra. Assim lhes ensinava no decorrer do seu doutrinamento. A palavra doutrinamento significa exatamente isso, transmitir ensino, transmitir certos conceitos. E eu quero destacar isso daqui, porque o que ele está focalizando para nós? Que aqui Jesus está transmitindo doutrina. Aqui Jesus está falando a respeito dos conceitos espirituais que nós devemos ter em nossa mente. Mas veja, ao mesmo tempo que essas doutrinas que Jesus fala aqui, elas devem trazer conforto para o nosso coração, essas doutrinas não são historinhas para a gente dormir. Essas coisas não são também, assim, fábulas ou mitos. Elas dizem respeito às coisas eternas. Embora sejam histórias muito belas, elas falam de algo muito mais importante do que, por exemplo, quando o bebezinho ou a criancinha fala, papai, conta uma história. Não, é muito mais do que isso. Agora, qual é o conteúdo, qual é o assunto do doutrinamento de Jesus? Capítulo 4, versículo 26.
está escrito assim: disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Versículo de número 30. Disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Então você veja, nesses 2 versículos que nós lemos agora, aparece uma expressão para se referir às parábolas que Jesus estava contando. Ele diz assim, no versículo 30, a que assemelharemos o reino de Deus? Como é que nós vamos apresentar o reino de Deus? Através de parábolas. Então, ou com que parábola nós o apresentaremos? O que Jesus está dizendo com isso é que cada uma dessas histórias que ele conta aqui, elas têm a ver com a eternidade. Elas têm a ver com o reino de Deus, a vinda do Senhor, a salvação que se fez presente na vida ou na vinda dele. Aqui Jesus está falando tanto da salvação do reino de Deus que chegou na pessoa dele, quando ele veio, quanto no presente agora, conforme nós formos estudar cada uma delas, quanto ao reino de Deus em relação ao futuro também. Então, a ênfase que eu quero dar para os irmãos é que nós não temos histórias bonitas aqui apenas, mas nós estamos falando de coisas eternas. No versículo 33, Marcos acrescenta algo mais para nós. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Veja o que Marcos está dizendo. Quando Jesus está contando parábolas, ele está expondo a palavra de Deus. Ele está expondo a respeito do reino de Deus. Ele está transmitindo doutrina. Nós normalmente, quando usamos a palavra doutrina hoje em dia, nós pensamos assim em certos conceitos que a palavra de Deus traz para nós e que dizem respeito à nossa salvação. Então, por exemplo, nós usamos a palavra doutrina para nos referir à doutrina da justificação, a doutrina da santificação, a doutrina da Santíssima Trindade. No entanto, embora seja correto esse uso da palavra doutrina, na Bíblia, doutrina é mais do que isso. Na Bíblia é tudo quanto está escrito. Tudo que a Bíblia diz é doutrina para nós. Então, a primeira coisa que nós queremos destacar é o que são parábolas. São palavra de Deus. Dizem respeito à eternidade. Segunda coisa que eu quero destacar, qual é o propósito? Por que Jesus falou por intermédio de parábolas? E então nós vemos aqui também, nesse mesmo capítulo, Marcos explicando para nós, seguindo o ensinamento de Jesus. Versículos 10 a 13 está escrito assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E aí Jesus lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Agora voltemos aos versículos 33 e 34, irmãos. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. A princípio, parece que nesses 2 textos que nós acabamos de ler, existem algumas contradições. As palavras de Jesus chegam a ser para nós palavras bastante difíceis, porque no versículo 11, Jesus parece estar dizendo que as parábolas são formas de ensino para aqueles que são de fora. E para que aqueles que são de fora, quanto mais eles ouçam, mais eles não entendam. Então Jesus fala: aos de fora eu estou falando por parábolas, mas para vocês eu estou falando os mistérios, isto é, estou revelando os mistérios do reino de Deus.
Só que tem um problema, é que os versículos 10 e 13 nos dizem que nem os discípulos estavam entendendo aquilo que Jesus falava, né? Se as parábolas são para os de fora e os de dentro não estão entendendo ainda, depois, além disso, Jesus, no versículo de número 12, citando o profeta Isaías, ele diz que fala por intermédio de parábolas. Lembra aquele ditado bobo que havia antigamente? Eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Dá a impressão de que é isso que Jesus está fazendo? O que isto tudo significa, meus irmãos? Depois, no versículo de número 33, Marcos acrescenta algo mais e diz assim: e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra conforme a capacidade dos seus ouvintes. Por um lado, ninguém tinha capacidade de ouvir. Por outro lado, Jesus fala de acordo com a capacidade deles. O que isso tudo está querendo transmitir para nós? Assim, já aconteceu com você de alguém está falando alguma coisa? Pode até estar acontecendo agora. Você fala assim: eu estou entendendo o que você está falando, mas não estou compreendendo. Isto é, eu entendo claramente o que você diz, mas eu não entendo o sentido da mensagem. É disso que Jesus está falando aqui. À medida em que ele vai desenvolvendo as suas parábolas, ele diz assim: olha, a mensagem é uma só. As pessoas podem entender a história que eu estou contando, mas elas precisam entender qual é o significado delas. Eu vou explicar isso melhor para os irmãos. Jesus diz aqui que tem 2 tipos de ouvintes, basicamente. Depois ele vai desenvolver na parábola do semeador que existem 4 ou 3 circunstâncias nas quais certo tipo de ouvinte abandona a palavra. Mas o que ele diz é assim: olha, existem aqueles que são de fora, isto é, aqueles que não creem, e existem vocês. Porque aqui ele está falando com os discípulos dele, aqueles que aceitam a palavra. Na parábola do semeador e dos solos, depois Jesus vai falar um pouco mais a respeito dos que não creem, e vai dizer assim: olha, alguns não acreditam por causa disso, outros não acreditam por causa daquilo, outros não acreditam por causa daquilo outro, mas existem aqueles que acreditam. Então você veja, à luz de tudo que está acontecendo até o capítulo 3, Jesus agora está explicando para eles por que é que tem tanta gente incrédula, enquanto que o reino de Deus está ali e tem pessoas que não querem acreditar no reino de Deus. Então, por ora, basta nós fazermos essa distinção entre os de fora e os que estão dentro do reino de Deus. Segunda coisa que Jesus diz aqui é que ninguém teria a capacidade de crer se isso não lhe fosse dado do céu. Veja os versículos 11 e 12. A vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Isto é, se não fosse dado, você não teria. Então, existe alguém que está dando isso para você. Mas aos de fora, tudo continua sendo parabólico, tudo continua sendo imperceptível, tudo continua sendo obscuro, para que vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se. O que Jesus está querendo dizer com isto? Como eu já disse para vocês, Jesus está aqui citando o profeta Isaías. Ele está falando mais a respeito daquele momento especificamente de Isaías capítulo 6, quando Isaías viu a glória do Senhor Jesus, como está escrito no Evangelho de João. Eu gostaria de então ir com os irmãos lá para o texto de Isaías, mas antes da gente ler o capítulo 6, eu gostaria de ler o capítulo 1, versículo 1 do profeta Isaías. E vai ser projetado lá, os irmãos de preferência leiam em suas Bíblias. Primeiramente Isaías capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. O que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é o período em que Isaías esteve pregando a palavra do Senhor.
as visões que ele recebeu de Deus. E diz aqui que foi começando no período do rei Uzias, mas durante o período do rei Uzias ele pregou. Depois que Uzias morreu, foi a vez do rei Jotão, e Isaías continuou pregando. Depois o rei Acás e o rei Ezequias, de modo que Isaías pregou durante muito tempo. Então aqui no capítulo 1, começam as profecias de Isaías. Agora, vamos lá para o capítulo 6. No capítulo 6, o profeta Isaías começa a dizer assim: no ano em que morreu o rei Uzias, ou no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele passa a descrever a visão que ele teve do Senhor. Vejam que essa visão que Isaías teve, ela não foi o começo do seu ministério. O seu ministério começou lá no capítulo 1. No capítulo 6, ele continua profetizando, ele continua recebendo as visões de Deus. E aí, nesse contexto, é que Isaías percebe a grandeza dos seus pecados, e é nesse contexto que Deus diz para ele: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, então, veja o que Deus diz para Isaías nos versículos 9 e 10. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Se nós lermos as profecias nos 3 primeiros capítulos de Isaías, nos primeiros 5 capítulos de Isaías, nós veremos várias vezes o profeta falando em nome do Senhor para o povo de Judá: convertei-vos, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate. Você pode ter os piores pecados, converta-se, venha, é o convite da graça de Deus para este povo. Mas o que esse povo faz a cada momento em que Deus prega a sua palavra para eles? Rejeita, diz que não, continua na dureza do seu coração, até que chega aqui no capítulo 6, e então Deus diz assim para Isaías: agora você não vai pregar chamando para o arrependimento, você vai pregar levando essas pessoas ao endurecimento. Lembra quando Deus endureceu o coração de Faraó? E nós temos sempre dito assim: o que é Deus endurecer o coração de alguém? Não é Deus endurecer, porque o coração já está duro. É Deus deixar aquele coração na sua própria dureza, nos seus próprios caminhos errados. Então Deus falou, chamou ao arrependimento, até que chega uma hora, ele diz para Isaías: vai e endurece o coração desse povo. Desde o capítulo 1 de Marcos, o que nós temos ouvido Jesus falar? O que nós temos ouvido Jesus fazer? O que nós temos visto? Jesus é todo bondade, todo compaixão, todo amor, convida todos a virem a Ele. Mas chega um momento em que a palavra dele, ela não é bênção para as pessoas. Quando é que ela não é bênção? Quando é que ela é uma mensagem de endurecimento? Quando as pessoas não querem crer, não querem ouvir. E a natureza humana, por si só, já é desse jeito. Então Isaías pergunta para Deus: Senhor, até quando? Até quando que vai ficar essa dureza de coração? E Deus responde: até que o povo seja dizimado, até que fique a 10ª parte. E quando ficar a 10ª parte, vai ser dizimada outra vez. Só vai sobrar a santa semente, isto é, aqueles que ouvem a minha palavra. No outro lugar, o apóstolo Paulo, usando uma outra metáfora, ele fala algo bem parecido. Quando, na carta aos Coríntios, eu vou parafrasear agora, Paulo diz assim: nós somos o bom perfume de Cristo, tanto naqueles que se perdem, quanto naqueles que se salvam. Para aqueles que se perdem, nós somos como cheiro de morte para a morte. E naqueles que se salvam, somos o agradável aroma de vida para a vida. A mensagem é a mesma. A palavra de Deus é a palavra de chamado ao arrependimento e à fé para todos. Mas existem aqueles que são como uma terra infértil.
se recusam a crer na palavra de Deus. Sendo assim, quando Jesus conta uma parábola, o que nós precisamos fazer? Qual deve ser a resposta? Versículo 9, aqui de Marcos, vamos voltar para o versículo 9, capítulo 4, versículo 9. Marcos diz assim: e acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 23, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ter ouvidos para ouvir significa não fechar o coração, significa não fechar a mente, significa não fechar os olhos, mas significa receber tudo aquilo que Jesus está falando. Por exemplo, se eu disser assim, um dia eu estava falando com certa pessoa, ela entendeu o que eu estava dizendo, mas não me deu ouvidos. O que eu estou dizendo com isso? Que aquela pessoa, ela podia estar olhando para mim, ouvindo o que eu estava falando, mas a cabeça dela estava longe. Ou então na cabeça dela, ou no coração dela, ela já tinha resolvido que ia fazer outra coisa. Que aquilo que eu estava falando não traria mudança no comportamento dela. Significa que ela não estava simplesmente recebendo aquilo que eu estava dizendo, porque ela já havia determinado outra coisa. Eu quero citar, meus irmãos, 2 exemplos da Bíblia que mostram isso para nós. Um exemplo negativo, tirando lá do Antigo Testamento, e outro, um exemplo positivo, tirando do Novo Testamento. O negativo está lá no primeiro livro de Samuel. Eu gostaria de ler com vocês 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo 22 ao versículo 25. O texto bíblico está falando aqui a respeito de 2 homens que eram sacerdotes em Israel. Eles eram filhos do sumo sacerdote Eli. Esses homens se chamavam Ofni e Finéias. E esses homens estavam vivendo ou praticando coisas muito erradas aos olhos de Deus. Então, versículo 22 a 25 está escrito assim, do capítulo 2 de 1 Samuel. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o seu próximo, ou contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Irmãos, perceberam a gravidade dessa última afirmação? Eles não ouviram a voz do Senhor, porque Deus havia determinado uma coisa no coração dele. Deus os queria matar. E por que Deus os queria matar? Devido à dureza, à gravidade do comportamento daqueles homens. Eram homens de tal natureza impuros, que eles chegavam a ter relações com as mulheres na porta da casa de Deus. E eles eram sacerdotes. E então faziam o povo de Israel pecar. Olha o tamanho da dureza desse coração. E então o pai, o sacerdote, o sumo sacerdote Eli, vem e fala com eles. Mas eles não deram ouvidos à voz do seu pai. Porque tal era a ira do Senhor contra eles, que fechou-lhes o coração. Agora vamos para um outro texto, um texto que fala num sentido positivo. Vamos abrir em Atos capítulo 16, versículo 14. Atos 16, 14, o apóstolo Paulo está pregando a palavra de Deus na cidade de Filipos, e está escrito assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava.
o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Veja, o texto mostra aqui para nós que Lídia, melhor dizendo, ela não escutou somente com os ouvidos, mas à medida em que a palavra era pregada, Deus abriu o coração dela. É por isso que Jesus fala, não é todo mundo que crê, é a quem é dado. Significa prestar atenção no que Deus está falando. Significa fazer como os discípulos aqui, Senhor, não entendi a parábola do semeador. Me explica. E quando você pede a Deus que lhe explique, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então significa crer em Jesus, significa crer na sua mensagem, na sua obra, mas significa buscar a Deus para que possa entender as coisas do reino de Deus. Nessas parábolas, Jesus está explicando a razão pela qual muitos não creem e pela qual outros creem. É a mesma mensagem, é o mesmo evangelho da salvação. Por que alguns recebem e outros rejeitam? Porque o entender, o crer, o converter-se, não é uma coisa que é dada a todas as pessoas, mas que pela graça de Deus é dada a muitos. E o que se requer de cada um é que preste atenção. Deus está falando de coisas eternas. Ele está falando do seu reino. Aqui está o caminho do reino, é o que Jesus está dizendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu quero fazer uma aplicação geral apenas nesta noite. A você tem sido dada a bênção de entender? A você tem entendido o sentido das coisas que Jesus falou? Se você tem entendido as coisas que Jesus falou, quem é que deu essa capacidade para você? A graça de Deus. E então, qual deve ser a nossa atitude diante da graça de Deus, que não tem fechado o nosso coração? Primeiro, uma profunda gratidão. Ah, Senhor meu Deus, se Tu tivesses me deixado na dureza do meu coração, eu jamais creria. Mas o Senhor me deu olhos para ver. O Senhor me deu ouvidos para ouvir. O Senhor me tem feito compreender. Ah, Senhor, como eu sou grato a Ti. Segundo, uma profunda humildade diante de Deus. Porque é só pela graça, é só pela bondade dEle. Não é porque de alguma forma nós mereçamos aquilo que Deus tem feito por nós. Se nós entendemos, se nós cremos, é evidência da bondade de Deus para conosco, e não de alguma forma nós mereçamos. Terceiro, uma humilde obediência à palavra de Deus, porque tem aqueles que ouvem, mas não lhes é dado a capacidade para obedecer. Mas também, um outro aspecto nós precisamos considerar, autoexame. Como é que eu tenho recebido a palavra de Deus? O que eu tenho feito com ela? Quando Jesus me conta a palavra de Deus, como é que eu tenho contemplado com os meus olhos? Como é que eu tenho ouvido com os meus ouvidos? Como é que eu tenho recebido em meu coração? E você sabe que eu estou falando metaforicamente, não é? Assim, a minha alma, como é que ela tem absorvido aquilo que Deus me diz? Não estamos ouvindo parábolas, não podemos ouvir as parábolas, não podemos pensar nelas ou em qualquer outro ensinamento bíblico apenas como historinhas bonitas, histórias lindas ou belíssimos ensinamentos morais, mas nós estamos falando de coisas eternas, de realidades espirituais. Não estamos pensando também, como alguns têm a ousadia de fazer, pensar na Bíblia como um livro para você
aprender a ser um milionário. Há pessoas que pensam que a Bíblia é um manual de autoajuda. Bíblia é ajuda do alto, mas não é uma maneira de você se tornar um homem bem-sucedido, um bom administrador de negócios. Tem daqueles que dizem assim, lendo a Bíblia eu fiquei milionário. Irmãos, Jesus está falando de vida eterna, está falando de salvação, está falando de como é que nós precisamos fazer, nos arrependendo dos nossos pecados e nele crer. Então ouçamos a Bíblia de acordo com aquilo que o Espírito fala na Bíblia, e não de acordo com o homem bem-sucedido do século XX, porque não é disso que a Bíblia está falando. 21 agora, não é? Não é disso que a Bíblia está falando, ela está falando da vida eterna. Por último, orientemos o nosso coração. Há um versículo nos Salmos que ele mostra de modo muito claro como é que nós devemos orientar o nosso coração. Eu gostaria de, nesse sentido, ler com vocês o Salmo 86. É uma oração de Davi. E eu vou pedir que 2 irmãos leiam, por favor, tá bem? Eu lerei na versão que eu tenho, que é a atualizada, mas eu peço que alguém que tenha a versão corrigida, Almeida corrigida, leia também, porque ali a palavra é mais precisa, tá bom? Mas no Salmo 86, versículo 11, na versão atualizada está escrito assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e se tu me ensinares, andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Quem é que tem a versão corrigida aí? Por favor, Laura. Salmo 86, 11. A palavra que eu quero destacar na versão corrigida é: une o meu coração ao teu, para só temer o teu nome. Aqui na versão atualizada diz: dispõe-me o coração, não é? A palavra hebraica, ela quer dizer exatamente isso: une. O que é unir? O que é unir? Juntar. Como é que diz aquele cântico antigo já? Dá-me um coração igual ao teu. Senhor, une o meu coração ao teu. Ensina o meu coração. Faz com que o meu coração aprenda, para que eu tema o teu nome, para que eu ande nos teus caminhos. Ensina-me. É dessa maneira que a gente precisa orientar o nosso coração. Senhor, abre o meu coração, me faz entender. E meus irmãos, a promessa do Senhor é essa: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A partir da nossa próxima meditação, nós voltaremos a cada uma dessas parábolas aqui. Nelas, Jesus está nos trazendo a sua doutrina. Nelas, Jesus está nos mostrando o caminho do reino. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmão Bonfim.